Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E aí galera, o Vascão chegando aqui em Vitória, aqui no Hotel Sheraton, na Praia do Canto. E a torcida doida já, ó que top. Olha lá o Almirante ali esperando. Pode jogar bola na área que o gol ele não perde. Esquece, 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 esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verrete. Esquece, 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 esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verrete. Esquece, esquece. Pode jogar bola na área que o gol ele não perde. Esquece, 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 esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verrete. Esquece, 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 esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verrete. Esquece, 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 esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verrete. Do Pablo Verrete. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal. Estou muito feliz, né, galera? Ontem o nosso Vascão venceu e é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, vocês aí do Iapoque ao Chuí, nos quatro cantos do nosso país ou em outros países também, outras galáxias, né? Para você também que está embaixo do oceano, tomando aquela sopa de canudinho, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Estamos juntos aqui para falar do nosso Vascão. Já de antemão peço perdão a vocês, não consegui me fazer presente ontem, porque eu tive que trabalhar, né? De última hora, na verdade, eu pensei que ontem eu não ia trabalhar, então eu tinha deixado para fazer um vídeo pós-jogo. Tive que sair para trabalhar, um imprevisto aconteceu, acabou que eu não consegui fazer o vídeo. Fato é também que ontem tivemos apenas o jogo, mas nada de notícia em relação ao nosso Vasco, então vamos trazer para vocês algumas notícias que saíram hoje. É um resquício de informação que saiu ontem e vamos falar também sobre a partida que o nosso Vascão venceu, vamos falar sobre a tabela do Campeonato Carioca, vamos falar sobre o desempenho da nossa equipe, vamos falar sobre Pablo Verrete, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a Libra, a TV Globo e o Corinthians, né, envolvendo aí o novo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a questão envolvendo São Januário, né? Vamos falar de outros assuntos, o mercado da bola, jogador que não vem mais para o Vasco, que está indo para rival nosso, jogador aí que o Vasco está negociando. Então acompanhe nosso vídeo até o final, já peço para você compartilhar o nosso conteúdo, dar o joinha, ajuda a gente, dá essa força para o nosso canal tá crescendo e aperta o botãozinho escrito inscrever-se, né? Pronto, já vira inscrito, ajuda muito o crescimento do nosso canal. Galera, dito isso, vamos dar início então ao que nos interessa, que é falar do nosso amor em comum, o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Nosso Vascão entrou em campo ontem, lá no Kleber Andrade, na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Nossa equipe chegou anteontem à capital Vitória, a capital do Espírito Santo, onde ficou hospedado. O nosso time foi muito bem recebido pelos torcedores capixabas. Uma linda festa no Kleber Andrade, o maior público do Kleber Andrade em 2024 foi ontem com a partida do nosso Vasco. Mais de 22 mil pessoas se fizeram presentes no estádio, né, galera? A nossa equipe aí, vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem, entrou com a seguinte escalação: Léo Jardim, Puma Rodrigues, o trio de zaga, João Vitor, Medel e Léo, e Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel e Galdames fazendo meio campo, Dimitri Paião um pouco mais avançado, e no ataque, David e Pablo Verrete. Essa foi a equipe titular que deram início, né? Os jogadores que deram início aí na partida. No decorrer da partida, alguns outros jogadores entraram, tivemos também a estreia de Juan Esforza, ele que jogou muito bem ontem também, não foi aquele jogaço do Esforza, mas jogou bem. Tivemos também Zé Gabriel, né? Galera, quem diria, né? Zé Gabriel marcando o primeiro gol do Vasco. O Vasco levou um susto, a gente acabou levando o empate do Volta Redonda. Tivemos ali a capacidade mental para manter a equipe focada na partida. A nossa equipe ainda assim conseguiu fazer o segundo gol com o Pablo Verrete. Dessa maneira terminou, né? Pelo placar de 2-1, o nosso Vasco venceu. Dentro dessa situação é o seguinte, galera, a partida estava amarrada, estava encaminhando o primeiro tempo ali, um final de primeiro tempo para 0-0.
O nosso goleiro Léo Jardim já tinha efetuado umas 2 grandes defesas ali, o Volta Redonda dando um certo trabalho. Volta Redonda não tinha posse de bola, não estava agressivo, mas nas espetadas de ataque a qual o Volta Redonda conseguia sair, oferecia sim certo perigo, né? Então parecia que estava se desenhando uma primeira etapa ali com placar zerado, porém uma falta ali pelo lado direito do campo. Já aos 45, quase 46 da segunda etapa, Dimitri Payet foi para a cobrança, né, naquele estilo videogame, né? Ele dá aqueles passos para trás, abre ali a perna e dá mais um passinho para a esquerda para depois respirar fundo e fazer a cobrança, né? Vocês estão observando o lance na tela. Dimitri Payet colocou a bola com a mão praticamente no primeiro pau. Zé Gabriel subiu de frente para o gol, consciente, um tiro, um canhão, fuzilando, abrindo o placar, né, e o marcador 1-0 para o nosso Vasco. Aí o primeiro tempo acabou dessa forma. No início da segunda etapa, aos 17 minutos do segundo tempo ali, o Volta Redonda conseguiu um empate com o jogador MV, o atacante, de cabeça conseguiu empatar também, subiu ali entre nossos zagueiros Léo e Guilherme Medel, cabeceou a bola para o fundo das redes, 1-1, parecia que o Vasco estava mal na partida, realmente, o Vasco não foi aquele mesmo Vasco dos últimos jogos, né, o meio campo ali um pouco espaçado, né, um time ali errando bastante ofensivamente. O David teve uma chance de matar a partida no início da segunda etapa, perdeu cara a cara, né? Enfim, só que escanteio para o Vascão. Nosso francês estava numa tarde ali, barra noite, inspiradíssima, iluminado, né? Cobrou o escanteio, Juan Esforza cabeceou, a bola sobrou para quem? Pablo Verrete deu aquele carrinho antecipando mais uma vez, antecipou o zagueiro e o goleiro, colocando a bola para dentro aí, ampliando o placar para o Vasco da Gama, colocando novamente a nossa equipe à frente no placar. Então dessa forma terminou a partida, 2-1 para o nosso Vasco, né? Tivemos 3 jogadores que levaram cartão amarelo na partida de ontem, foram eles o Zé Gabriel, o nosso volante, né? O lateral direito Puma Rodrigues e o lateral esquerdo Lucas Piton, tá, gente? Aí antes da partida, né? Vocês estão acompanhando essa foto legal aí. Carlos Germano se encontrou com o goleiro Léo Jardim lá em Cariacica. O Léo Jardim deu uma camisa de presente pro Carlos Germano, né? Um dos maiores goleiros da história do Vasco, o Carlos Germano, e hoje, na minha opinião, na atualidade, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, que é o nosso querido Léo Jardim, né, galera? E aí o que me chamou a atenção foi a capacidade ontem de reação do Vasco. Algo que no ano passado era difícil acontecer, quase nenhuma vez aconteceu essa situação, e aconteceu isso ontem, né? O Vasco aí, na verdade aconteceu contra o Botafogo, a gente começou perdendo o jogo, buscamos o empate, viramos e ganhamos aí, de certa forma, aí muito bem, 4-2 do Botafogo, e a mesma situação ontem, começamos ganhando, levamos um gol de empate, o Volta Redonda ali em cima, marcando bem, jogando direitinho, organizadinho, tivemos a capacidade de buscar ainda assim a vitória, então isso é muito bom, né, galera? Agora é o seguinte, eu quero colocar alguns vídeos na tela para vocês acompanharem, vou colocar aí um vídeo do Pablo Verrete falando, né, do gol, da torcida, agradecendo aos torcedores que tiveram ontem lá em Cariacica, também ali do Guilherme Medel, né, falando também ali após o término da partida. Depois eu vou colocar um vídeo do Ramon Dias sendo tietado pela garotada, pela criançada ali, antes de sair do Kleber Andrade. Eu também vou colocar um outro videozinho do nosso zagueiro Léo Pelé, dando a camisa dele de presente para um pequeno torcedor que levou um cartaz pedindo, né? Então eu vou colocar tudo isso para vocês aí e já volto. Agradecerle de todo corazón, el cariño que nos brindan es impresionante. Sabemos que tenemos que mejorar contra los times que por ahí la gente tiene que hacer diferencia, le cuesta, pero estamos en el camino correcto. Capitán, ¿todo bien? ¿Qué partido? Bien, feliz. Agradecido de la torcida, de venir a este estadio, vivir este ambiente y más feliz por el triunfo. Así que contento y vamos a seguir juntos, todos juntos, vamos.
Galera, é isso aí, né? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou colocando também a capa dos 3 jornais aí, né? Do Meia Hora, do Jornal O Dia e do Jornal Extra, né? O Vasco foi manchete, né? Nesses 3 jornais após a vitória. Aí segue a capa dos jornais de hoje, na manhã desse domingo, né? É o seguinte, galera, a próxima partida do nosso Vasco, o próximo compromisso do nosso Vascão é na próxima terça-feira. O nosso elenco viaja, né? Nas próximas horas, o Vasco já viaja lá para Santa Catarina, né? Para enfrentar a equipe do Marcílio Dias, a partida da qual será realizada terça-feira, depois de amanhã, 9h30 da noite, lá no estádio Hercílio Luz. Ontem, pela manhã, foram disponibilizados mais de 1.000 ingressos pela diretoria do Marcílio Dias, que em menos de 2 horas já foram esgotados, ingressos aos quais foram destinados aos torcedores do Vasco, ali atrás do gol, né? O Corpo de Bombeiros aprovou, o Marcílio Dias já colocou os ingressos à venda. 1h30, 1h40 depois, ingressos esgotados para essa partida, primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco é obrigação, né? Todo respeito ao Marcílio Dias, é obrigação o Vasco ganhar essa partida, nem que for pelo placar mínimo. Ficarmos tranquilos, passarmos de fase, ganhar moral, para a gente respirar fundo, né? E voltar para o Rio de Janeiro, porque o outro próximo compromisso depois do Marcílio Dias, aí no caso o Vasco tem 2 partidas muito decisivas, muito preponderantes nos próximos dias. É o Marcílio Dias pela Copa do Brasil e a Portuguesa, né, a Lusa, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. O horário e a data ainda não foram definidos pela FED, né, dessa partida entre Vasco da Gama e Portuguesa, a partir da qual vai marcar a 11ª rodada da Taça Guanabara, ou seja, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. Agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho da tabela do Campeonato Carioca, após a vitória do Vasco de ontem. O Botafogo também venceu, vocês já estão acompanhando aí uma arte na tela, né? E é o seguinte, como vocês já podem observar, a rodada, a gente teve início ontem, né? O Botafogo venceu o Audax pelo placar de 2-0. O nosso Vasco venceu o Volta Redonda pelo placar de 2-1. E a Portuguesa perdeu aí para o Nova Iguaçu pelo placar de 2-1 também. Logo mais teremos Flamengo e Fluminense, o clássico da rodada, 4 da tarde. Bangu e Madureira. E também Boa Vista e Sampaio Correia. Nesse exato momento, a tabela se encontra da seguinte forma: o Urubu é o líder com 21 pontos. O Fluminense é o segundo colocado também com 21 pontos. E o terceiro colocado, Nova Iguaçu, que após vencer ontem a equipe da Portuguesa, se igualou, né, a Flamengo e Fluminense, vem somando aí também 21 pontos. Estão muito disputado o Campeonato Carioca, né? Sobretudo aí, parabéns também para a equipe do Nova Iguaçu, que depois que pararam de bater, de entrar para machucar os jogadores, parece até que o Nova Iguaçu está jogando até um pouco melhor, né? Enfim, parabéns para o Nova Iguaçu. O nosso Vasco, que é o quarto colocado após a vitória de ontem, a gente tinha 16, aí chegamos a 19 pontos, somos o quarto colocado. O Botafogo tinha vencido, né, a partida dele um pouco antes da partida do Vasco começar. O Botafogo já estava vencendo pelo placar de 2-0. Acredito eu que isso também deve ter influenciado, dando uma leve pressionada no nosso elenco. O Botafogo chegou a 17, a Portuguesa 14, o Boa Vista é o sétimo com 12, o Madureira é o oitavo com 10, o Volta Redonda é o nono com 9 pontos, Sampaio Correia é o 10º com 7, o Bangu 11º com 5 pontos e o Audax, né, é o lanterna, o 12º com 0 pontos. Lembrando que se o Vasco vencer na próxima rodada, a gente vai a 22 pontos, eliminando o Botafogo. Caso o Vasco empate, o Botafogo vença, quem entra nas semifinais é o Botafogo. Então o Vasco só depende de si próprio para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Agora vamos colocar uma outra arte na tela. Então, como vocês estão acompanhando essa outra arte na tela, né? Lógico, óbvio, ainda temos 3 jogos para completar, né, a 10ª rodada, mas já adiantando para vocês, a 11ª rodada, a última rodada da Taça Guanabara, né, nós teremos os seguintes confrontos. A equipe do Boa Vista enfrenta o Bangu, todos os jogos no dia 3 de março, domingo, tá, gente? Só os horários ainda não foram definidos pela FERJ, mas todos os jogos no próximo domingo, 3 de março, Boa Vista e Bangu, Volta Redonda e Nova Iguaçu, Audax e Sampaio Correia, Flamengo e Madureira, Vasco e Portuguesa e o clássico, né, Fluminense e Botafogo. Então fica aí o panorama, né, dessa rodada nesse momento, né, do Campeonato Carioca. Meus amigos e minhas amigas, vamos agora mudar de assunto, virar a chavinha. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Campeonato Brasileiro, né? É o seguinte, gente, a Libra, né, que está encabeçando. Hoje nós temos 2 grupos, a Liga Forte Futebol, que é onde o Vasco se encontra, e a Libra, onde se encontra o Urubu, São Paulo, Corinthians. O que acontece é o seguinte, o Corinthians inicialmente teria aceitado alguns valores ali
oferecidos pela TV Globo para a Libra. Esses valores aí alcançariam aí, com todas as vendas, né, de cota de televisão, algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mas o Corinthians parece que se encontra um pouco reticente, não sabe se aceita. Deu uma recuada ali nas tratativas que já estavam bem avançadas. Isso gerou um desconforto muito grande. A Globo já não sabe mais se vai adquirir esses direitos ou não, porque seria aí um tombo muito grande para a Globo se o Corinthians deixasse a Libra. O Corinthians está revendo se vai permanecer na Libra ou não. Aí eu pergunto para vocês, o problema é da Globo e da Libra. A Globo criou esse monstrinho, agora a Globo que se vire para alimentá-lo. A Globo alimentou a vida inteira Flamengo e Fluminense dessa maneira, colocando 10 moedas no pote dos dois e 1, 2 moedas apenas nos potes dos outros clubes. Só uma conjectura, um exemplo. Aí hoje eles não aceitam receber menos ou igual, eles querem ser sempre 3, 4, 5, 6, 10 vezes maiores do que todos os clubes na hora de receber. Então, quem criou o monstrinho, que o alimente, né? Fica aí o registro. Galera, agora mudando de assunto, vamos deixar um registro bacana aqui de Pablo Verrete, né? Segue na tela uma outra arte aí para vocês acompanharem o desempenho dele desde quando ele chegou aqui no Vasco da Gama, né? É o seguinte, no total foram 27 jogos, 13 gols e 1 assistência, ou seja, 14 participações em gols. 162 minutos para marcar um gol, é o tempo que ele leva para marcar um gol. 22 grandes chances criadas por Pablo Verrete. 257 duelos ganhos, sendo eles 131 duelos aéreos, tá? 63 faltas sofridas e a nota dele pelo aplicativo SofaScore é 7.12, números sensacionais para Pablo Verrete, né? Que ele continua assim ajudando o nosso Vascão. Bom, agora, né, galera, já pegando o gancho, vamos falar um pouquinho de centroavante, né? Surgiu a notícia ontem, né? A informação veio do Twitter do Almirante, o Almirante, né? É o seguinte, o Vasco está negociando a contratação de um centroavante. Segundo o Twitter do Almirante, né? Esse centroavante teria feito uma ótima temporada em 2023 e a 777 Partners já teria aprovado a chegada desse atleta, né? Ontem, na coletiva de imprensa, Emiliano Dias foi perguntado sobre essa situação, ele desconversou, falou que a obrigação da comissão técnica dele, do pai dele, é montar um time para jogar, para ser competitivo com aquilo que tem nas mãos, e não falou nada, né? Ele disse que ele tinha que falar em relação a isso, ele já falou tudo. Então, vamos aguardar. Segundo aí, né, mais uma vez, o Twitter do Almirante, o Vasco está negociando com o centroavante que teria feito uma boa temporada em 2023. Uma outra informação agora é sobre o Álvaro Barreal, atacante argentino de 23 anos, muito bom jogador, pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos, muito especulado aqui no Vasco, chegou ontem aqui no Brasil, não para acertar com o Vasco, infelizmente. Álvaro Barreal vai acertar com a equipe do Cruzeiro, né, de Minas Gerais. Álvaro Barreal chegou ontem aqui no Brasil, então esse aí podemos tirar da lista, né? Podemos descartar agora de forma oficial. Agora, galera, ainda falando do mercado, né? Antes de eu falar do mercado, não fala do mercado. É o seguinte, o Alexandre Matos não viajou com a nossa delegação, ele permaneceu aqui no Rio, acredita-se que ele já esteja trabalhando nessas contratações que o Vasco vem ventilando nos últimos dias. O Vasco segue no mercado, a prioridade do Vasco é para o setor de ataque, todos nós sabemos, ponta direita, ponta esquerda ali, e um homem de área, né? Surgiu a notícia ontem de que o meia atacante Jean Mota, né, teria sido oferecido ao Vasco, ele que vem atuando nos Estados Unidos, mas a 777 não teria aprovado. O Vasco, no caso, negou essa situação, disse que não está negociando com Jean Mota, né? E só mais uma informação antes da gente estar encerrando: o Campeonato Brasileiro já tem data prevista para começar, será no dia 14 de abril, né? Lembrando que a gente está aqui 3, 4 dias, a gente encerra fevereiro, entramos em março, então 45 dias mais ou menos, aí 50 dias para o início do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho nessa competição, é a principal competição. O Vasco estreia na Copa do Brasil na próxima terça, o Vasco só depende de si próprio para avançar para as semifinais do Carioca, né? Se vencer a Portuguesa, o Vasco já está nas semifinais do Carioca. Vencendo o Marcílio Dias, o Vasco passa de fase na Copa do Brasil. Depois aí, óbvio,
Depois do Carioca é foco total no Campeonato Brasileiro, que é sim a principal competição, né, para o nosso Vasco na temporada. É óbvio, se o Vasco chegar bem na Copa do Brasil, passar de fase, beliscar um título sensacional, a mesma coisa no Carioca, mas a prioridade esse ano é o Vasco acabar ali dos 10 para cima no Campeonato Brasileiro. Então, de momento, meus amigos e minhas amigas, o que eu tinha de notícia, de informação para vocês do nosso Vasco era isso, e eu fico por aqui e quando eu tiver mais informações, eu broto. E tamo junto, tá? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!